Eita, glória a Deus, hein, gente? Estamos em mais um devocional e agora nós estamos em Gênesis 40. E nós vamos ler aqui, olha, 40, 41, nós vamos fazer esse respaldo, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. E nós vamos estar fazendo esse respaldo aí até o 48 para você entender um pouco. Aí você vai ler esses capítulos passo a passo e dentro desses capítulos passo a passo você vai meditar nesses dias e Deus vai falar profundamente com você. Coloca a mão, vamos para o cantinho secreto? Leva sua Bíblia fechada, leva sua caneta, seu marca-texto, se tiver, se não marca com a caneta mesmo, bota a mão no seu coração, fecha os teus olhos, o Deus de paz, Deus de graça, Deus de revestimento vai estar contigo, te ajudando, te aconselhando, preparando pessoas sinceras diante da presença de Deus para estar contigo, te abraçar sua causa, porque hoje poucos são aqueles que abraçam a causa do outro, porque falam, não vou pegar esse peso, não vou pegar essa prova, não, tá errado. Se Deus te deu uma ordem, você vai avante, porque mesmo com pessoas dando ordem, Deus dando ordem para pessoas que são almas dele, guiada para fazer a obra dele, eles têm recuado. Mas eu te convido a posicionar diante de um Deus tremendo e poderoso que está aí para te guardar e te defender de todas as coisas. E fica firme, fácil não é, mas em nome de Jesus que você terá firmeza para prevalecer. Então, amém? Antes de um amém, vamos lá. Sabedoria, entendimento, discernimento da parte de Deus para você e para mim, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler aqui no 40, nós temos aqui José na prisão interpreta 2 sonhos. Só no título a gente pensa assim, como que uma pessoa... Não tem gente que pensa assim? Eu não penso assim, mas tem gente que pensa. Como que uma pessoa na prisão, levada injustamente, a primeira coisa que eles iam fazer é acusar Deus, não era? Quanta gente acusa Deus? Deus já me deixou eu vir para a prisão, poderia não ter deixado, e eu vou ficar ainda sendo usado por ele aqui? Não vou, não. Não é assim que faz? Mas aqui José, mesmo com todos os problemas emocionais dele, ele prevaleceu e continuou firme, porque Deus trabalha por processos. Então, se você desistir daquele processo, automaticamente a sua vida vai ficar como um círculo, né? Girando ali, sem sair do lugar. Então, aqui, a gente vê no capítulo 40 que o primeiro sonho que José teve foi lá quando ele sonhou, quando ele estava com seu pai Jacó, que foi um sonho de revelação do que Deus iria fazer na vida dele no tempo oportuno de Deus. Depois José, ele foi interpretar o sonho, porque Deus trabalha em degrau, né? Ele foi interpretar o sonho através de Deus, porque Deus trabalha em degraus. Primeiro Deus começa lá embaixo, te capacitando até chegar no ponto que Deus vai te usar. Ali José teve o padeiro, o copeiro, estava meio aborrecido, e José chegou e perguntou o que está fingindo, né? O padeiro contou, depois veio o copeiro também contou. E o que acontece? José foi revelado através de Deus para entregar para eles, né? E o copeiro, Deus permitiu, né, que não lembrasse de José, porque José pela primeira vez falou assim, olha, quando vocês saírem daqui, o padeiro foi morto, né? O copeiro não. Quando vocês saírem daqui, você lembra de mim. A primeira vez que José falou para lembrar dele, e realmente era o tempo de Deus, né? E ele ficou mais de 2 anos ali ainda na prisão, mas aguardando naquele Deus maravilhoso que lá atrás, que ele não passou junto com o pai dele, Jacó, que é Israel, não passou ali nas experiências, mas Jacó, Israel, contou para ele a experiência. E ele teve sede. E Deus ali rompeu milagrosamente, né? Então, o Senhor foi com José ali naquela prisão. E José estava na cova, na prisão,
mas não deixou de pensar, de continuar firme, trabalhando, até se sustentando emocionalmente ali, né? Fazendo a vontade do Senhor e não ficando, né, com o coração apertado. E agora nós vamos já pelo capítulo 41. Nós já vamos aqui no capítulo 41, que fala: José interpreta os sonhos de Faraó. Aqui Faraó sonhou. E não tinha quem interpretasse, gente, no reinado. Nem os mais sábios entendidos ali, que não serviu a Deus, não deram conta nem de falar mentira mais ali, porque não tem jeito. E naquele momento, Deus abriu o coração do copeiro para lembrar de José. E da mesma hora que Deus abriu o coração, ele teve angústia na alma dele, porque ele falou: lamento por não ter lembrado de José. Mas naquela hora, Deus abriu o coração dele. Mas naquele momento, Deus estava com o tempo certo, expressivo de Deus, para executar aquele específico, né, de Deus, para executar aquele milagre naquela hora. Um jovem hebreu, e no tempo de Deus, ele chegou ali na frente de Potifar. Forte Potifar, temido, mas ali a presença de Deus era com José. Chamou José. E José ali, totalmente ali, entregou o sonho para ele e literalmente falou: eu estou falando através de Deus aqui para você. É Ele que está dando, né? E através daquela circunstância e situação, Deus honrou José. E José ainda deu coordenadas espirituais de Deus, falando: ó, se fosse você, faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo, guarda nos 7 anos de escassez, e nos 7 anos de bonança, você guarda nos 7 anos de bonança, e quando chegar nos 7 anos de escassez, você vai vender para todas as regiões. Deus ainda fala, ainda dá coordenada espiritual para quem crê e acredita. Então aqui, olha, para precaver o tempo de seca versus fome, Deus abriu o entendimento de José, dando as coordenadas espirituais, que são as revelações. Foi forte, não foi, gente? Aqui, gente, no 41, eu vejo Deus assim já expressando em 3 tópicos com José. Primeiro, 3 tópicos de reinado. Primeiro, José reinou, era comandante da casa de Potifar. Depois, José reinou na prisão, porque ele tinha autoridade dentro e comandava tudo. E terceiro, José reinou no palácio. Então aí a gente vê uma grandiosidade de Deus através dos 3 tópicos da subida de degraus para José ser exaltado no que Deus queria totalmente para ele. Onde que Deus quer que você chegue, Deus já vai lá atrás te fazer uma túnica de autoridade e de governo. E você pode não entender, por que Deus está me dando isso? Por que eu estou recebendo isso? Por que eu estou assim? Por que eu estou sendo exaltado assim? Por que eu estou escrevendo desse jeito? Por que eu estou falando desse jeito? É porque lá na frente você vai compreender onde que Deus quer te colocar na exaltação dele. E o que Deus fez? De um homem do nada. Nada. Deus fez ele exaltado na terra do Egito, que era José. Potifar fez ele subir em cima do carro e ficaram clamando sobre o nome de José ali para toda aquele estado e aquela região. E ainda Potifar falou: sem ti, José, ninguém levantará o pé, nem nada
em toda a terra do Egito. E José tinha 30 anos. 30 anos que José tinha quando o Deus honrou José depois de todos os degraus que José passou para experimento, processos para chegar na vitória. Em nome de Jesus. Para não ficar muito grande, gente, aqui eu falei que eu ia falar até o 48, né? Mas para não ficar muito grande, eu vou passar um outro áudio, né? Fazer um outro áudio vídeo dos outros, tá? Então eu vou finalizar aqui, mas vou continuar o capítulo 42 em diante.